Bom dia, bom dia. Mais uma segunda-feira. Gratidão, Deus, pela oportunidade. Espiritualidade amiga, nossos anjos de guarda. A tudo e a todos, gratidão por mais uma semana, por mais um dia, estarmos aqui na presença de algo maior, né? A gente tem que sempre ouvir o nosso coração, então, algo maior nos pede para estarmos aqui nesse dia, nessa segunda-feira. Sim, segunda-feira é um dia que todo mundo tá meio conturbado, tá meio, né, na correria, tá meio, às vezes até desanimado, mas não. É um dia para agradecermos, um dia para sermos felizes, mais um dia para agradecer, que já é o segundo dia da semana, né? Porque ontem foi o primeiro, né? Então, a segunda-feira é o segundo dia da semana. Temos que ser gratos a tudo dai graça, como Paulo nos diz, né? A tudo. Os desafios fazem parte da nossa vida e todos nós os temos. Não é para desanimarmos e nem para desistirmos, e sim para continuarmos a nossa evolução. Sim, porque estamos aqui para evoluir. Estamos aqui para nos melhorarmos, né? Não é melhorar o outro, é melhorar nós mesmos, né? Melhorar a nossa evolução íntima, é de cada um. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua etapa, tem a sua jornada, é de cada um. Tem coisas que a gente não tem explicação, tem coisas que a gente não tem como entender, mas a gente tem que seguir a nossa vida fazendo a parte de cada um, né? Cabe a cada um. Né? E é isso, meus amigos e amigas, nessa segunda-feira. Depois esse vídeo vai para a rede vizinha. Quem puder compartilhar, curtir, a gente agradece. Bom dia, Vilma. Seja muito bem-vinda segunda-feira. Mais um dia, né? Mais um dia para sermos felizes, sermos gratos, né? Porque a tudo dai graças, né? Então, o segundo dia da semana temos que ser gratos, né? Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui para refletir uma palavra, numa reflexão para a semana. E a palavra de hoje é agradar, né? Que às vezes a gente quer agradar o outro, quer agradar a pessoa do nosso lado, quer agradar no nosso trabalho. E às vezes, será que realmente a gente tem que agradar a tudo e a todos? Será mesmo? Será que a gente tem que ser sempre amém para tudo? Será, né? Então é uma palavra que vem no coração, não é sobre religião, sempre venho aqui às segundas-feiras, não é sobre religião, é uma palavra para a gente refletir, porque estamos aqui para evoluir, né? Então, a gente pega uma palavra na Bíblia, a gente estuda, reflete e a gente traz para o nosso dia a dia, né? E sempre primeiro para os meus ouvidos, né? Depois para o próximo. E assim, a gente estamos aqui para evoluir, então a gente tem que sempre procurar nos melhorarmos, né? Entender. E a palavra que veio muito forte foi essa palavra agradar, né? Então, em agradar, lá em João 6,38, que Jesus nos disse, né? Não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus já nos diz ali em João, né? 6,38, que ele não veio para fazer a vontade dele, mas sim a vontade do Pai, né? Porque sabemos, né? Acredito que a maioria que seja um cristão, né? Já ouviu essa passagem, não é sobre religião, mas quem acredita, confia em Cristo, em Jesus, é cristão. Então, é que ele já disse, né? Que ele não veio para fazer a vontade dele, né? A vontade dele, às vezes, era diferente. Mas ele veio a vontade do Pai. E, às vezes, a gente está em algum momento que a gente não tá com vontade de tal coisa. Mas também tem que esperar para o outro lado, né? Mas eu tenho que fazer para agradar a pessoa, mas eu tenho que me olhar primeiro para mim, né? Porque um exemplo muito assim, às vezes você está em algum lugar e você não gosta de tal alimento. E você, para não desagradar a pessoa, você acaba comendo aquela comida, aquele alimento, só para agradar, para não falar não, para não dizer. Mas e aí você vai ferir você? Você vai ferir um valor seu. Porque, sim, muito obrigado, né? Mas eu não gosto. Muito obrigado, mas eu não quero, né? Tipo assim, não ser grossa, mas tipo assim, não. Porque a gente também não tem que agradar a tudo e a todos, né? Falar amém, né? Porque você vai ferir você o valor, você vai ferir a você. Quando a gente. Eu já fui muito dessa, viu? Agradar os outros. Sim. Só que por dentro eu me machucava, né? Porque eu não sabia desagradar. Não sabia falar não.
E quando a gente não sabe falar não e não sabe desagradar, a gente fere a primeira pessoa, que somos nós. A gente fere por dentro. Então, é uma palavra que quando veio, eu falei, gente, olha como a gente tem que nos orar e vigiar, né? Vigiar e orar e nos conhecermos, né? Nos conhecermos, né? Para saber, né? Não é questão de desagradar a pessoa, mas é questão de eu não concordo, eu não gosto, eu respeito sua opinião, mas a minha é diferente, né? Na verdade, e tá tudo bem, porque cada um é de um jeito, cada um tem a sua essência, cada um é do seu jeito. Eu não tenho que agradar as pessoas, me caber pra mim, né? Tá ali naquele negócio. Não, se não me faz bem, eu não posso, porque senão vai ferir a mim, né? E continuando aqui, acredito que dá para entender. Lá em Romanos também, né? Paulo nos deixou, né? Também 15:3. Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai. Aqui a gente está falando por conta os escribas, né? E os fariseus que Jesus não agradou a eles, né? Eles, nossa senhora, eles eram autoridades, né, na terra, né, se diziam autoridade, né, os fariseus, e Jesus não veio agradar eles. E a gente tem aquela frase famosa, né, famosa. Se nem Jesus agradou a todos, não é nós que vamos agradar, né? Então é só a gente pensar nessa assim, ó, o ser mais elevado que passou aqui na terra, ele não veio para agradar todo mundo. E tá tudo bem, né? Então nós vamos ter que agradar? Não, né? Não somos nós, né? Porque nós não somos o alecrim dourado, né? Então se nem Jesus agradou a tudo e a todos, não somos nós também. E eu falo que essa passagem, né? Nos diz isso, né? Que a gente não tá aqui para agradar. A gente tá para nós primeiro, né? E às vezes dependendo, no sentido assim, de sentir o seu coração, o que vai no seu coração. Realmente é isso que eu tenho que fazer? Eu sinto confortável com isso? Beleza. Mas se não, respeita a pessoa e deixa com a pessoa, né? Na verdade, deixa com a pessoa. Então, não devemos nos preocupar com isso. Preocupar se a pessoa te agradar. Não, né? Então, agradar a nós, ou melhor, a vontade de Deus. Ouvir e sentir o nosso coração. Sim, sempre ouvir o nosso coração. É ele que a gente tem que ouvir. Não pra gente ter que caber em alguma coisa. Só pra agradar. Só pra se pertencer. Não, se aquilo não condiz com o que vai no meu coração, o que eu tô sentindo, sim, fale não. Não, obrigado, não no momento, não. É assim, né? Porque não vamos agradar a todos. E tá tudo bem. Cada um tem sua opinião, cada um é de um jeito. E assim que a gente tem que... É uma palavra pra gente refletir e faz parte da nossa evolução. Porque quantos de nós, né? Quantos de nós, às vezes passa por isso? Só pra agradar, acaba fazendo coisa que não queria. Ou fala coisa que não queria. E só pra agradar a pessoa, né? Concorda, né? Eu gosto. Mas será que é mesmo? Por dentro não é isso, né? Então temos que pensar bem, né? Bom dia, minha amiga. Como você tá? Espero que esteja tudo bem. Nossa segunda-feira, mais um dia para sermos gratos, né? Agradecer a oportunidade. A palavra de hoje é agradar, né? Bom dia. A palavra de hoje é agradar, né? Que lá em João 6,38. Não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Que Jesus nos disse, né? E aqui eu estou dando um exemplo de quanto a gente, às vezes, se faz o papel de agradadora, de agradar o outro, né? Só para caber num contexto ou só para não desagradar. Só que acabamos do quê? Nos ferindo, né? Nos ferindo, porque a gente quer agradar o outro, mas a gente não olha e não sente o nosso coração, que não é aquilo que a gente quer. Não é naquele momento que a gente quer estar. Só pra... você é boazinha? Vou falar assim, mas não é isso que o seu coração quer. Então, saber ouvir o seu coração e saber sim. Não gosto, muito obrigado. Cada um tem a sua opinião, né? Não vamos deixar de ser amigos por isso, mas cada um. Mas eu vou seguir e, né? Porque, e lembrar sempre dessa frase. Se nem Jesus Cristo agradou a todos, não vai ser nós, né? Não vamos ser nós
que vamos agradar a tudo e a todos, né? Então, sim, sabermos ouvir nosso coração para falar não, para desagradar. Não, não é momento, muito obrigada, não gosto, não quero, né? Não vou. Porque às vezes a gente vai assim, eu vou, né? Mas aí você fica num ambiente que não te faz bem, que você passa mal, você não tá, não faz parte do seu valor. Você vai se ferir. Então é assim, é saber falar não e desagradar. Lembrar sempre em Jesus. Se Jesus, que é filho, né? Do todo, filho de Deus, ele não veio para agradar todo mundo. Quem somos nós, né? Quem somos nós? Nós também não vamos agradar. E tá tudo bem, cada um tem a sua opinião. Então é sempre umas palavrinhas pra gente refletir. E a palavra que veio ontem na hora do estudo veio a palavra agradar. Então não estamos aqui, Thaís, bom dia. Então não viemos aqui para agradar a tudo e a todos, né? E tá tudo bem. Cada um segue com a sua opinião, cada um segue da sua forma, né? É assim, com respeito. E sempre lembrando que Paulo nos disse também, né? Lá em Romanos 15:3. Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai, do Criador, né? Do universo. Então, é isso que a gente, né, tem que sentir. Por o que você sente, né? Você tem que só fazer para agradar o outro? Não, você tem que primeiro agradar, sentir o que está no seu coração, né? Que Jesus teve a missão dele, né? De trazer o reino de Deus. E aqui o reino de Deus, gente, é dentro de nós, viu? A gente nunca vai encontrar o reino fora. O reino é dentro de nós. Então, se isso está me agradando, se eu estou me fazendo bem, beleza. Mas se isso não está me agradando só para agradar o outro, só para falar sim pro outro, mas você vai se ferir um valor seu. Isso não é legal. Isso não é bom. Certo? E sempre lembrar. Às vezes você fica aquela dúvida, eu vou, não vou, eu faço ou não faço. Aí você lembra, mas nem Jesus agradou todo mundo, por que eu tenho que agradar, né? Não. E aí cada um tem a sua opinião, cada um vai e tá tudo bem. Cada um fica com a sua opinião, a gente respeita, né? Porque imagina, se tudo fosse igual, se tudo, não ia ter graça, né? Então tem que ter os... Não é verdade? Então a gente sempre tem que seguir o nosso coração. E se eu não tô afim daquele negócio, se eu não tô afim de ir em tal lugar, se eu não tô afim de comer tal coisa que a pessoa me oferece, porque só pra agradar, mas eu não gosto daquele alimento, daquele produto. Então eu tenho que falar, não, muito obrigada. E tá tudo bem. A pessoa tem, né? Tem que respeitar também a opinião da outra, né? A gente tem que respeitar a opinião do outro, né? Então é isso, minhas amigas, nessa segunda-feira. Sempre é uns minutos pra gente refletir. E veio muito forte essa palavra agradar. E aí a gente encontra, né, na Bíblia, nas passagens, né, que Jesus não veio fazer a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. E que ele não agradou todo mundo, então não vamos ser nós que vamos agradar. Então essa palavra pra gente refletir nessa semana. Porque eu falo que é primeiro com meus ouvidos, né? Depois a gente... Certo? Então é isso. Você tá agradando o outro ou você tá seguindo o seu coração? Bom dia, Mari! Bom dia, uma excelente semana. Então é isso que a gente tem que sempre pensar. Mas eu tô fazendo isso porque eu tô sentindo no meu coração que eu tenho que fazer, ou eu tenho que fazer pra agradar? Eu tenho que ser a boazinha. Não, não vou falar não pra pessoa, né? Não. Ouve o seu coração. Se você não quer ir, não vá. Porque senão a consequência às vezes é pior, né? Porque a consequência é pior. Já estive nesse lugar, já de falar sim pra tudo, ser agradadora, ser boazinha. E a gente, olha, a gente que fica ruim depois, viu? A gente que se sente mal, porque você feriu um valor seu. Então, lembre sempre de Jesus. Ele não veio para agradar a tudo e a todos. Ele, né? Ele não agradou a todos. Se ele, que é Jesus, Filho de Deus, não agradou a todos, porque nós vamos ter que agradar. Certo? Então é sempre uma palavra para a gente refletir nessa semana. Agradeço muito a presença de vocês. Deus os abençoe grandemente. Uma excelente semana. E que sabemos nos ouvir o nosso coração. Tá? Que caminho que eu estou indo? Eu estou indo no caminho para agradar ou estou no caminho que eu estou ouvindo o meu coração? Certo? Até! Beijos, uma ótima semana. Bom trabalho.
Excelente semana. Tchau, gente.